eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse: Cuidai dele, e tudo que de mais gastares, tu pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Olha o tempo, aos nossos olhos, o tempo que Jesus perdeu aqui para contar essa história para esse homem responder. Porque ele perguntou a Jesus, querendo uma resposta, Jesus fez ele responder. Amém? Quem vai responder é você. Graças a Deus. E ele usa isso aqui, que caiu nas mãos dos salteadores, um homem, e foi roubado, espancado, ficou no chão praticamente morto, é o que diz o texto, e passou um sacerdote, passou um levita, passou as pessoas que aos olhos desse homem que estava conversando com Jesus, passou as pessoas que deveriam cuidar daquele homem quase morto, espancado. Amém? Mas a Bíblia diz que eles passaram de largo, não ajudou. Mas aí Jesus fala, e tu vê que ele está querendo se justificar. Quando Jesus fala uma verdade bem explícita, e ele, mas quem é o meu próximo? Jesus sabe o que está dentro, querendo justificar-se, não querendo a justiça de Deus, quer outras conversas. Amém? E Jesus conta essa história aqui e manda ele responder: quem é o próximo? E ele fala que é o samaritano. Amém? Então, e logo depois ele queria, e o que ele queria? O interesse dele, muito bom. O que eu faço para herdar a vida eterna? Amém? O que está escrito na lei? Jesus pergunta: tu quer a vida eterna? Sim. E o que está escrito na lei? Como tu vê ela? Como tu lê? Aí ele fala, amém? Ele fala isso aqui. E ele quer a vida eterna. Respondeu: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E ao próximo. Respondeu? Certinho. Não respondeu? Aí Jesus fala: faça isso, a eternidade é tua. Amém? Se tu fizer isso, colocar Deus em primeiro lugar, e tu
o que tu quer para você, tu querer também para o próximo, a eternidade é tua. Amém? E aqui mesmo em Lucas, nós vamos ver, nos evangelhos está escrito isso. Senhor, eu quero te seguir, para onde o Senhor for, eu vou junto do Senhor, eu vou te seguir. A raposa tem os covis, a andorinha tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Quer? Amém? Veio outro depois, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Teu pai está doente, tu quer primeiro cuidar dele e depois vir? Não serve. Não serve. Para Jesus não serve. Ele fala que tem gente morta lá que já revelou que não me quer, que pode cuidar do teu pai, que é um morto também, que não me quer. Quanto a você, segue-me. É o que está escrito. Amém? Em primeiro lugar, ele é o negar a si mesmo, que nenhum pai, ninguém fez o que ele fez. Ninguém faz o que ele fez. Amém? Então, em nome de faça isso e viverá. Está ensinando a gente aqui, se vocês fizerem isso, a vida eterna é de vocês. A vida eterna de vocês, se vocês fizerem isso, na obediência. Faça isso. Então está escrito aqui o que eu tenho que fazer. Faça isso e a eternidade é de vocês. Que tem que ser o interesse da nossa alma, Jesus revelou. A nossa busca, cegos, o ser humano anda em busca da eternidade, mas só que é cego. Não dá para enxergar com os olhos carnais o que a alma precisa mesmo. Não dá. A luz do mundo teve que chegar. A luz do mundo teve que chegar para o ser humano enxergar a real necessidade da alma, a eternidade. Sem a vida de Deus, como é que eu vou enxergar que eu estava sem a vida de Deus? Só essa revelação espetacular. E isso eu tenho que sentir dentro da minha alma, que o que ele falou, o que acontece com ele, quando eu me rendo, ele diz o que acontece. E o que acontece, viu o louvor? Quando ele diz, está consumado. Está consumado. O Espírito Santo testifica no espírito do verdadeiro cristão que ele é filho. Está consumado. O que tanto buscou, encontra. O que tanto buscou, e não é agora pelo que eu faço, não é pelo que faz as obras da lei, não é pelo que faz, é pela fé. Aí pela fé não faz nada? Não. Pela fé tu faz tudo, mas tu sabe que não é você. A fé não te deixa se gloriar. A fé te mantém humilde e tu sabe que não é você e tu não aceita que é você. Então não é pelo que tu faz, mérito teu. É tudo pelos méritos, pela autoridade que é no nome de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não que essa capacidade venha de nós. Essa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor, o Espírito de poder. E tudo que ele falou aqui no Evangelho não tinha Espírito. Então ele está falando algo que era impossível eles cumprirem. Viver isso aqui, ninguém viveu a lei. Ninguém viveu a lei. Porque a Bíblia diz que a lei era espiritual, mas estava enfraquecida pela carne, porque o homem é carnal. Então o homem não conseguiu viver a lei, porque o Santo Espírito não se encontrava, não tinha como. Por isso que Davi fez o que fez, Abraão mentiu, eles não cumpriram o que deram, era espiritual. Paulo falou, quando eu pensei que eu recebi a lei pensando que era para a vida, vi que era para a morte. Eu conheci a lei e vi que morri, porque eu não teria conhecimento se a lei não me dissesse, não faça. Quando ela falou, eu vi que estava morto, que eu não queria não fazer, mas era impossível. Quem se encontra nessa situação? Com Jesus.
para enxergar como Ele quer que enxergue. Ele quer que enxergue. Não com os olhos terrenos mais, com os olhos espirituais. A Bíblia afirma que agora nós não enxergamos mais ninguém segundo a carne. O cristão não enxerga. Veio o sacerdote, que era da lei, veio o levita, que era da lei, passou de largo. Aí veio um samaritano. Aí fazemos essa aplicação aqui a quem? Jesus. Veio o samaritano, desconhecido, passou. Aí como é que estava o viajante? Como é que estava o viajante? O que o pecado tinha feito com o viajante? Quantas pessoas passaram? E me deixou. Passaram de largo. Eu pecando na miséria, miserável Mas o samaritano parou. Parou e cuidou e não abandona não. Deixou o Espírito para pode tratar. Vai ficar tratando. Ele faz isso. Então ele faz isso conosco. Quem é o que não queria responder, teve que responder. O que usou de misericórdia. Quem é? É Jesus. Por isso que Jesus tem que estar acima de tudo. Foi Ele que desceu. Foi Ele que as gotas de sangue saiu lá na cruz. Foi Ele que morreu por todos nós. Foi Ele que nos ensinou isso aqui tudo, que sem o Santo Espírito Ele nos deu tudo. O Espírito que desceu no nome dEle. Ele que batiza com o Santo Espírito. Faça isso e viverá. É na obediência. Na obediência do que Ele tem falado conosco. Quem vai obedecer? O Filho. Como filhos obedientes. Falo como filhos obedientes. Se eu sou filho e Deus é meu Pai, eu sou filho da obediência. Se Deus é meu Pai, eu sou filho da obediência. Amém? E aí depois vem para as cartas. O filho vai crescendo, no primeiro momento é só leite. Vai crescendo, papinha. Crescimento, alimento sólido. Crescimento, alimento sólido. Quem começou a obedecer, daqui a pouco obedece cada vez mais. Cada vez ama mais. Cada vez se preocupa mais com o próximo, espiritualmente falando. Está enxergando quem está pelo caminho viajante, que era eu. Agora eu olho e vejo os viajantes que o pecado jogou no chão. Que o pecado deixou, roubou tudo da alma. Está sem vida. Está levando uma vida miserável no chão. Quem é que, tendo aqui, filho, no CTI, entre a vida e a morte, ruim mesmo, quase que desenganado pelo médico, qual é o pai e a mãe que vai se preparar para dar um passeio e curtir? Fala aí. Quem? Jesus fez isso também? Jesus fez isso? Pensou em passear? Pensou? Curtir? Porque ele não enxerga segundo a carne. Ele é a luz. Ele enxerga que não estavam lá no CTI entre a vida e a morte. Ele olhou para todo mundo e já enxerga o inferno aberto. Para onde essas vidas vão? Então ele não vê no CTI, ele vê no inferno. Então ele quer tirar elas de lá. Por isso que o Espírito Santo ensina, eram para estar chorando. Eram para estar gemendo, chorando. Troca o riso em pranto. É isso. Amém? Porque a situação é pior. Passou e não vai perder tempo não. Passou, pegou, levantou aos cuidados do Santo Espírito e de olho, que quer a saúde 100%. E ele pagou tudo, todas as riquezas da glória. Para quê? E no propósito, faça isso. Seja o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Faça isso
e a segunda morte você não passará. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém, irmão? Isso aqui em nome de Jesus. Quando alguém estiver falando a palavra inspirada pelo Santo Espírito, quem é de Deus, aquela palavra, ela liberta a alma. Ela quer escutar porque há uma limpeza na alma escutando ela. Quem é de Deus quer escutar a palavra dele. Se quer escutar a palavra dele, que gerou esse sentimento interno, eu quero escutar a palavra de Deus. É normal nessa vida não querer escutar a palavra do mundo. Não tem espaço para os dois. Onde tem a palavra santa, o mundo perdido sai. Porque a palavra santa faz essa obra. A boca fala do que o coração está cheio. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Tudo escrito. Amém? Então tinha uns aqui que estavam escutando Jesus, mas não gostavam de escutar a palavra de Deus que saía da boca de Jesus. É isso, evita. Prefere as palavras mentirosas, enganadoras, que engana a alma, que passa uma mensagem que está tudo bem, mas só que tem um final que ele que vai julgar. Amém? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Ele dá a sentença mesmo, ele fala tudo explicadinho. Por que vocês não escutam? Quem é de Deus escuta. Vocês não gostam, porque vocês não são de Deus. Ele fala, Jesus. Ele fala, por que você foge sempre da palavra de Deus, da exortação? Por que tu foge? Aí Jesus fala, eu já revelei para você, meu filho. É porque eles não têm Deus, aí ele me avisa. Está em dúvida de quê, se eu já revelei? Amém? Está escrito. Não, se não é de Deus, é de quem? Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tem demônio? Chegou a falar que Jesus estava endemoniado. Jesus respondeu, eu não tenho demônios, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Guardar, ser manifestado. Quem guardou, o que é guardar? O que é guardar? As mulheres sabem melhor disso. Queria que eu guardei. Se guardou, sabe onde está. Se sabe onde está, vai aparecer. Só não aparece aquilo que nós não sabemos aonde está. Mas se está guardado, nós sabemos onde está e vai ser manifestado aonde está. Quem guarda é quem pratica. Quem guardou. Estamos escutando a palavra do Senhor? Temos escutado? Eu vou sair aí fora e vai ser revelado se eu guardei. Porque eu vou, como uma carta viva, manifestar que eu guardei. Amém? Se somos filhos da luz, filhos da obediência, não sou mais filho da ira, não sou mais filho da desobediência, não ando mais segundo a carne, não sou mais influenciado por Satanás, não faço a vontade dos pensamentos da carne, não sou filho da ira, não sou. Sou filho da luz, filho da obediência. Amém? E se acontecer isso, eu nunca vou ver a morte. Amém? Essa morte aqui é a segunda. Tu nunca verás a segunda morte. Quem guarda a minha palavra. Quem falou, ele, pelo Espírito, continua falando até hoje. Onde tem a verdade dele, o Espírito Santo dele reinando. Eu quero isso. Eu quero não passar da segunda morte. Eu quero não ser confundido naquele dia.
E eu quero, como apóstolo Paulo, não quero ser revelado no final que eu trabalhei em vão. Está escrito. Amém? Essa reunião aqui é Deus preparando a gente para agradar a Ele e para morrer com Ele. Agradar Ele aqui, depois morrer com Ele. Essa reunião é para isso. Não é para conquistar nada dessa terra. Não é para o meu nome ser glorificado. Não é para ninguém me exaltar. É para Ele ser exaltado. Eu não busco a minha glória. Jesus falou, eu não busco a minha glória. Eu busco a glória daquele que me enviou. Amém? E eu quero que essa eternidade para a minha vida. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que tu tem escutado? Faça e viverá. E a resposta de Jesus: faça o que você tem escutado e viverá. Por que eu não consigo? Todo ao nome de Jesus tem que se dobrar. Porque Ele oculta esse poder, Ele oculta essa fé, esse poder, esse amor, e essa magnitude da luz, Ele oculta dos sábios e entendidos. Mas Ele faz assim para as criancinhas. Quando eu falo criancinhas, está querendo falar humildade. Reconhecer que não é ninguém. Reconhecer que precisava de um Salvador. Aquele momento de glória na mente lá atrás, Ele revelou para mim: você pensou que estava numa boa, né? Tudo feliz, tudo daquele jeito? Eu sim. Mas Ele me convenceu que eu estava como esse viajante. Mentiroso, beberrão, entregue sob a influência de Satanás. Alguém já roubou aqui? Já roubou? Eu também. Aqueles furtos que aos olhos humanos, tranquilão. Mas os olhos santos lá de cima não vê como nós vemos. Então Ele viu que eu estava e passou muita gente por perto de mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, passou por perto de mim e me deixou lá no chão. E assim com todos nós, na prostituição vários, nas drogas, na mentira, na traição, nos pequenos furtos, no orgulho do inferno, bem jogado lá no chão. Assim aos olhos do Senhor, que Ele vê toda a humanidade. Aí passou um monte de gente. Não pode acontecer isso com você. Você não pode passar aí. Porque nós estamos com aquele que parou e cuidou. Que me pegou, botou numa estalagem. Não, Ele disse: eu te botei do meu lado nas regiões celestiais para cuidar. Que enfermaria, hein? Nas regiões celestiais, para o meu espírito cuidar de você. Sentir isso na alma, está consumado. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que Ele parou e eu aceitei, Ele me pegou, botou na maca, cuidou e está cuidando até hoje. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como? Protegendo e guardando, mandando os escape. Pai, eu não oro para que os tire os do mundo, mas que os guarde. De quê? Do pecado. Do pecado, que é o que separa a gente dele. Quando vem o pecado querendo entrar, quando vem o sentimento ruim, quando vem o escape, que vem a lembrança, sabe o quê? Porque está guardado. Ninguém me ensinou o que foi falado de manhã da foto no celular. Ninguém falou isso para mim, mas quem está dentro de mim faz eu enxergar as coisas.
Porque onde está a semente, o maligno não toca. Basta ter semente lá. O maligno me livrou da culpa e do poder do pecado. E eu tenho que lembrar o quê? Pai, mestre, espera que eu vou enterrar meu pai. Deixa os mortos, enterrar os mortos. E aí vários deu desculpa. Jesus não aceitou. Jesus não aceitou, amém? O último diz, eu vou seguir o Senhor sim, deixa eu me despedir da minha família. O último aqui, Jesus. Não aceitou também não. Ele não aceita a gente colocar nada em primeiro lugar. Não aceita. Então, na nossa vida não pode ser revelado com os olhos espirituais que nós colocamos algo em primeiro lugar. Porque é revelado que ele não aceita. Deixa eu primeiro me agradar. Deixa eu primeiro buscar as coisas da terra. Deixa eu primeiro ficar pensando nas coisas terrenas. Deixa eu primeiro. Ele não aceita. Ele fala as condições que é. E só que no final nós sabemos, né? Seguir a ele, a Bíblia diz que é refrigério na alma. É um descanso eterno. Em nome de Jesus, temos uma semana, se Deus permitir. Vai, faça isso e viverá. Então, veja bem, eu venho aqui para continuar aprendendo, eu quero saber o que ele quer, como ele quer que eu viva, porque a condição, já sabe o que tem que fazer? Sei, Senhor. Vai, faça isso e viverá. Amém? Então eu tenho uma semana, se o Senhor permitir, para fazer o que Ele me pede. Então a reunião da igreja não é para agradar a carne, não é para se sentir bem, é aprender, mas com o Senhor, o que se deve fazer. Essa é a regra. Não é, Deus vai ser aquele homem que está te perturbando no trabalho, aquele homem, Deus está olhando ele vai, até isso, tem igual macumba. Está te colocando lá para pregar o evangelho para ele, tem um ministro do evangelho pregando que Deus está de olho nele, a qualquer momento vai usar de vingança naquele homem. Os discípulos também pediram, Senhor, quer que a gente ore e peça fogo do céu para matar todo mundo que está perturbando aqui a gente? Também pediram, sem o Espírito. Igual Elias fez, manda fogo do céu. Jesus, que é isso? Vocês não sabem que espírito sois? Eu não vim condenar, matar as almas. Eu vim salvar. Amém, irmão? Não é nada disso. É o bom samaritano que pegou os ladrões, tinha bagunçado aquele homem e cuidou. Assim é todo aquele que quer, com os olhos espirituais, ver uma alma e ver a alma nessa condição. Por isso que não nega a verdade. Porque está ali rindo, brincando e passando uma alegria que aqui, misericórdia, porque enxerga da maneira de Jesus, aí não nega a verdade, pode estar no engano, aí eu tenho que falar a enfermidade que se encontra, e falo, teve alguém que cuidou de mim, amarás o teu próximo a ti mesmo. Se você se ama e sabe quem cuidou de você, e tu se ama agora com o amor de Deus, tu quer passar isso adiante. Faça isso e viverá. O que está aqui, eu quero para os outros. E o que eu vou passar para os outros, o que está aqui. E com isso eu vou revelar onde eu estou, em qual reino. Amém? Então você já respondeu certo. Faça isso e a eternidade é tua. Que promessa, hein? Amém? Que o Senhor nos capacite para viver isso. Em nome do Senhor Jesus, na nossa casa, a mulher dando um testemunho de como Deus que criou a mulher, e Ele falou como a mulher tem que se comportar. Ele que criou, Ele criou o homem.
Ele criou a mulher santa em Jesus e criou o homem santo em Jesus e ensinou como os dois devem viver em casa. Os filhos, como tem que viver, me ensinou como eu tenho que servir lá na Coca-Cola, a minha liderança, ele me ensinou tudo. E falou, lá não olhe o teu chefe, não olhe o teu supervisor, não olhe segundo a carne, olha para o rosto deles, olha para eles e entenda, você não está servindo a eles, está me servindo. Quando eu recebo uma ordem e não vai contra a ordem dele, porque se for contra a ordem dele, é para mim não respeitar mais. Pode me mandar embora. Se a ordem lá me leva a negar ao meu Salvador, quem parou e cuidou de mim, aí não. Mas se não, obediência. E com prazer. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olhando para o próximo, isso é impossível, ser humano. Nada façais por contenda ou por vanglória. Contenda, é sempre na contenda. Por isso que está escrito contenda. Ou por vanglória, para se gloriar. Nada façais por contenda ou por vanglória. Não fala por contenda. Não haja por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Jesus fez isso. Isso é viver o absurdo. Mas Jesus viveu e disse que quem está nele, ele capacita a viver assim. E com isso eu sei, faça isso e viverá. Segundo a morte tu não vai passar, porque já recebemos a eternidade quando eu estou vivendo isso. Amém? Essa é a vida. Nada façais. Eu faço muitas coisas. Por contenda, por vanglória. Tu sabe enxergar quando está fazendo por contenda, por vanglória? Consegue? Consegue não. Só consegue se receber essas letras. Tu faz na maior naturalidade, mas com os olhos espirituais tu passa a enxergar. Se tu está fazendo por contenda, guerrinha, ou para se gloriar. Por que tu está falando isso? Não dou a outro a minha glória. Só Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Não tem como agradar a Deus em nada, não seguindo o exemplo do Salvador. Não tem. Na lei ninguém agradou. Teve muitos profetas e reis que queriam escutar, Jesus falou. Tem muitos profetas e reis, rei Davi, profeta, Malaquias, todos eles. Muitos reis e profetas queriam ouvir e ver o que vocês estão desfrutando agora e não ouviram. Jesus está falando dele. Como tinha pessoas que queriam contemplar Jesus em ação, mas não viram. Nós estamos tendo a oportunidade de ver e ouvir essa eterna salvação e tomar posse dela no nome de Jesus. Amém? Uma semana e que seja revelado que se levantou aqui testemunhas fiéis para imitar a testemunha fiel que está lá em Apocalipse. A testemunha fiel. Quem está com a testemunha fiel se torna uma testemunha fiel. Devagar, tem um crescimento, mas tem. Eu não sou o mesmo servo de 10 anos atrás. Ele vai aprimorando. Ele vai levantando, crescendo em graça. Mas passa a ser notório. Passa a ser notório o crescimento de Deus. É o desejo para mim
e para todos nós. Amém? Que seja uma semana do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faça isso, que estamos ouvindo, faça isso. Coloca Deus acima de todas as coisas, Cristo acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo vai ser revelado. Vai ser revelado. O que você quer para a tua vida? Eu quero para a minha vida hoje, que ressuscitei com Cristo, eu quero buscar e pensar nas coisas de cima, como está na Bíblia. É o meu desejo. Então, se eu quero isso para a minha vida, é o que eu quero para o próximo. Então, eu vou fazer com que aquele próximo receba o que eu recebi. A carne não domina mais. Isso aqui é espiritual, Jesus está profetizando o que iria acontecer. Paulo, depois que foi salvo, só sabia falar de uma coisa: de quem salvou ele. Olha o que ele só passou a falar disso. Então, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. O amor de Cristo está escrito por ele, nos constrange. Olha. Então, agora ele só viveu para Cristo e para o próximo, o apóstolo Paulo. E não é diferente de mim. Eu sou um ser humano igual ao apóstolo Paulo, que estava no caminho de Damasco, cheio de orgulho, todo pomposo, mas Jesus viu ele lá de cima e viu ele um miserável jogado no chão, que o pecado dominando, estraçalhando a alma dele. Jesus teve um encontro com ele e pegou. Amém? Fez isso com Paulo, e depois esse homem agora só sabe exaltar a Cristo acima de todas as coisas, e o próximo, viveu para o próximo, preso por causa de Cristo do próximo. Assim é todo aquele que crê de verdade. Faça isso, a segunda morte, estamos livres. Em nome de Jesus, vamos tentar ajudar outros. Não é depois passar com orgulho que pregou, não é depois que passar com orgulho que a pessoa ouviu, mas a maior alegria, Jesus diz aqui no Evangelho: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, os 12 quando foram, Senhor, saímos para fazer a sua obra, que coisa maravilhosa, até os demônios se sujeitam em teu nome, nos obedecem. Não vos alegrais pelos demônios se sujeitarem ao meu nome. Antes, esquece isso. Antes se alegra, por vosso nome está escrito no livro da vida. Nada temporal, passageiro. Se alegra nisso. Se alegra pela salvação eterna que eu dei. Se alegra nisso. E isso dominando, o que vai ser passado? Essa alegria. Aí, orei, o demônio saiu. Jesus disse para não se alegrar por isso. Se alegrar por a eternidade está sendo manifestada. O Espírito Santo testificando que eu sou filho. Se alegra por sentir em todos os momentos uma paz que excede todo o entendimento. Se alegra por uma alegria que não sai. Se alegra por uma confiança que não sai de dentro da tua alma. Se alegra por isso. Se alegra por nenhum tormento do mundo te perturbar mais. Se alegra por isso. O refrigério que se encontra na alma. E Jesus nos capacita e diz assim: está consumado, o que eu conquistei, quem crê tem.